Vamos lá, vamos gravar o vídeo do melhor indicador de trading para day trading, né, na verdade, para o Forex. Tá? Tô aqui no par Euro-USD e com o indicador aqui, eu deixo o indicador de volume aqui também, porque eu tenho um operacional voltado para volume, mas quero gravar especificamente sobre esse indicador aqui, tá? Trend, Direction and Force. Vamos botar esse texto um pouco mais para cá, só para eu dar um exemplo aqui. O que é esse indicador, tá? Esse indicador, ele tem o ponto 1, ele tem o ponto 0, tá? E ele tem o ponto menos 1. Dentro desse ponto, ele tem uma média que fica no 0 e ela sobe até o ponto 1, tá? Mostrando a força. E quando essa força já está no fim, né, da tendência, ele volta ao ponto 0. E ele também tem um movimento que ele pode não chegar ao ponto 1, tá? E voltar para o ponto 0. Então, isso significa que aquele movimento não foi tão forte, tá? E vice-versa, tá? Ele pode vir até o ponto 0, mostrando uma força vendedora, e voltar para o ponto, na verdade, ir para o ponto menos 1, né? E depois voltar para o ponto 0. Ou pode ocorrer a mesma coisa, ele vir até algum determinado ponto e depois voltar para o ponto 0, e isso vai significar que ele não teve força, tá? Aquela tendência ali, aquele movimento, estrutura de preço, não teve tanta força para chegar ao ponto 0, tá? Então agora aqui a gente vai dar uma olhada no gráfico, que é o seguinte, tá aqui, ó. Ele está aqui embaixo, esse daqui é o ponto 0 dele, esse é o ponto 1. A gente está vendo aqui ao vivo, tá? Uma força de mercado entrando aqui para compra, mas o que a gente vai dar uma olhada é no mercado passado aqui para analisar, tá bom? Ó, vamos lá. O que a gente tem? Ó, vou até usar esse primeiro exemplo aqui para a gente ter uma ideia, tá? A gente tem ele chegando ao ponto 0, menos 1, na verdade, ao ponto menos 1. Então, isso significa uma força. Essa força, ela se iniciou a partir desse candlezinho aqui, ó. Tá vendo? Houve um candle de compra, deixa eu aproximar, voltar até lá, tá? Ó, teve um candlezinho de compra, mas com uma rejeição de compra. Então, a gente tem uma força vendedora. Nessa força vendedora aqui, a gente tem esse candle aqui muito grande, que depois tem uma rejeição de venda, tá? E a partir de então, a gente tem essa microestrutura de preço aqui, tá vendo? Que ela não tem tanta força para vender, tá? Dentro disso, eu marco o candle verde, que é antes dessa estrutura, para pegar uma possível compra, que seria dentro desse candle aqui. Mas vamos lá. Dentro disso tudo, a gente tem uma outra tentativa aqui, uma outra tentativa de uma força de venda que não tem muito sucesso e logo é vencida com essa daqui, com essa compra aqui, tá bom? Então, o que a gente marcaria? A gente marcaria esse preço aqui, tá? Ó, que é esse verde aqui. Deixa eu marcar, então, só para que vocês possam ver. Tá? Esse indicador, ele é muito incrível para você pegar operações de reversão, tá bom? Vamos lá, ó. O que acontece aqui nessa situação? A gente tem um preço que ele não chega a ir ao menos 1. Tá vendo aqui?
É esse preço aqui. E logo em seguida a gente tem uma força de mercado, né, muito grande, tá? Uma força de mercado que ela é quebrada por essa rejeição aqui de venda, né? Dessa rejeição aqui de venda, e logo em seguida é retomada uma nova força de mercado e o mercado recua. Tá, dentro dessa pequena força onde o mercado não consegue atingir, a gente tem então essa região aqui, esse preço aqui de um candle, tá? Esse é um candle daquela pequena estrutura de preço aqui sem muita força, tá bom? Então a gente dando uma olhada aqui mais para frente, tá? A gente vai ver a recuperação desse preço, dessa estrutura de venda. Dentro dessa estrutura de venda aqui, muito grande, tá? A gente tem essa estruturação de preço aqui no H1, tá vendo? Ó? Um preço exato aonde houve a rejeição de preço, então toma-se uma força de mercado, mas logo essa força é vencida. Isso é muito bom para você pegar, tá? Eu vou marcar aqui, ó, também compras nessa região, tá? Ó, tanto aqui, tá vendo? Né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui seria mais exato, mas a gente nunca sabe quando vai ser mais exato, né? Mas a gente sabe que seria uma estrutura de compra legal. Aqui, gente, ó, aqui, isso é aquele típico modelo de estrutura de preço para reversão, tá? O que que acontece, ó? Eu, geralmente, nesse caso aqui, eu marco o preço de abertura desse candle, tá? Por quê? Porque ele é o último candle de força. É o último. É como se os players estivessem se desfazendo das suas posições vendidas, porque sabem que o mercado vai retornar à compra. Então, ele fazendo isso, a gente tem essas estruturas de preço para estar pegando compra. Ó. Exemplo, aqui seria uma primeira, aqui seria uma segunda, aqui seria uma terceira. E aí a gente vai analisando. Ó. Exemplo, aqui mesmo, a gente tem uma pequena estrutura de venda que não chega ao -1 aqui no indicador, ou seja, ele está indicando que essa venda que ela tem não tem tanta força. Então, eu pego esse candle aqui de compra e marco ele também, tá? Então, a gente tem aqui o tempo todo, né, posições aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui, aqui mais ou menos. A gente tem aqui preços para estar efetuando e olhando para ver se o mercado realmente é comprador ou vendedor. Ó, uma outra situação aqui, ó, que a gente está vendo. Tá vendo que o indicador bem aqui, ele causa sim uma queda, que é nessa estrutura de preço aqui, ó. Tá vendo? Nessa estrutura. Logo em seguida, a gente tem uma força chegando ao -1 aqui. A gente tem uma força, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Nessa estrutura de preço, tá? Então, eu marcaria aqui também uma região. Isso eu estou mostrando somente no H1, tá? Se eu pegar aqui, deixa eu deletar aqui as linhas, eu vou pegar aqui no H4, tá? Para a gente poder estar também exemplificando no H4. Ó, então, nessa estrutura de compra, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma força que não foi tão grande, tá? Então a gente tem uma estrutura de venda aqui, nesse candle aqui. E aí é marcado essa queda e tudo mais. Nessa força aqui, ó, que houve uma força muito grande e o mercado não volta para a gente dar o exemplo. Mas lá em cima, deixa eu tentar aproximar aqui, a gente tem essa estrutura aqui, ó, toda, tá vendo? Com o indicador, tá? Então eu vou aqui, o início
dessa subida do indicador, o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, tá? O mercado ainda não voltou para pegar essa região, ele ainda não voltou, tá? Então, deixa eu tentar ver uma mais para trás aqui, que o mercado tenha voltado para fazer, ó. A gente tem essa estrutura aqui, ó, que o mercado volta, tá vendo? Ele volta e rejeita, depois toma ela de novo e sobe lá na frente, tá? Deixa eu ver aqui. O bom é para ver seria o seguinte, ó, aqui, ó, essa estrutura aqui, a gente tem essa parte aqui, ó. Vamos lá. Essa estrutura aqui de preço tem toda ela aqui uma força compradora, tá vendo? Aonde o mercado ele tem essa força e aqui é demonstrado uma força no indicador, tá? E essa daqui, ó, a gente tem uma pequena força que não chega ao um positivo indicador e a gente tem uma rejeição de preço anterior aqui, ó, tá vendo? Então, se eu pegasse aqui, né, e observasse aqui essas coisas, ó, vamos observar. A gente tem o próximo candle de venda, né, demonstrando volume, tá vendo? Rompeu ao preço de abertura desse aqui, tá? E ele volta para buscar o que? A estrutura de venda, tá? Então, esse indicador aqui, ele é extraordinário, tá? Ele é muito bom para você pegar a reversão. Infelizmente, aí no mercado ensinaram ele de outra maneira, ensinaram uma maneira que aqui ele está atingindo aqui, botaram ele como se fosse um estocástico e não é. Ele é um indicador de força e direção, tá? Da tendência. Eu vou jogar aqui para baixo. Força e direção da tendência, ó. Força e direção da tendência, tá? Ele não é um indicador de estocástico, onde tá ali, tá sobrecomprado, sobrevendo. Não tá, não é. Ele é só uma indicação de onde se inicia a força dessa tendência. Olha, onde se iniciou a força dessa tendência para baixo? A partir desse candle aqui. Não foi nesse topo, foi a partir desse candle. Onde se iniciou a força dessa tendência aqui? Ela se iniciou aqui, tá? Aqui. Ela não iniciou aqui no fundo, nesse fundo aqui. Então, basicamente isso daí, esse indicador, tá ok? Peço que se você gostou do vídeo e assistiu até o final, comenta aí força de tendência e compartilha, curte e joga para o seu amigo lá que está aprendendo e precisa de um indicador para se orientar aonde ele vai ver a força do mercado, tá bom? Grande abraço a todos aí, bons estudos!